Desde pequenos temos que superar nossos limites, aprender a ler, escrever, caminhar. Tudo isso requer esforço e persistência. A vida adulta não é diferente, continua nos trazendo desafios que dia a dia devem ser vencidos. E muitas vezes a superação é apenas uma questão de escolha. Aprendeu o quê? Aprendi a ler. Quer aprender mais? Sim. Você já aprendeu a ler? Mas você quer aprender? As crianças, elas vivem no dia a dia aquilo que elas veem os adultos fazendo. Então, elas seguem o exemplo do adulto e ela ainda não sabe o que ela vai encontrar lá no futuro. Então, ela busca, ela pesquisa, ela corre atrás, ela quer descobrir o novo. É certo que para alguns os desafios são um pouco maiores, como é o caso de Vanderlei. O jovem foi diagnosticado com má formação congênita e nanismo. Eu percebi que eu era diferente do outro menino quando eu comecei a estudar. Porque eu ficava criancinha, crescia, e eu não. Já desse tamanho, eu achava estranho. Eu nunca perguntava, porque lá em casa ninguém me tratava como se fosse uma pessoa deficiente. Eu tratava como uma pessoa grande. Então eu vivi num universo grande e me adaptei no universo grande. Os médicos deram a ele apenas 18 anos de vida, ainda contando com muita sorte. Mas essa previsão não significou nada para o rapaz, que hoje tem 27 anos e exerce sua profissão de advogado. Então, depois que eu formei, agora eu estou atuando na área, trabalho juntamente com o doutor Fábio Medeiros, na advocacia Medeiros, na minha cidade, e estou gostando muito da experiência. O que faz a experiência de um bom homem é a oportunidade. E creio que eu vou crescer muito ainda na área. E espero sempre estar atuando na área que eu me especifiquei, aliás, que eu me especializei, que é a área criminal. Histórias como esta servem de exemplo para outras pessoas, mas infelizmente nem sempre os sinais são de superação. Geralmente porque o adulto, ele já sabe o que ele vai encontrar lá na frente. Então ele já vai com aquele pensamento de desisto, não consigo, não posso. Então é isso que acontece com o adulto. Mais vontade, dedicação, fé e persistência é a receitinha para vencer as barreiras. O objetivo deve ser sempre dar um passo a mais na direção desejada. Eu tenho um lema comigo, o seguinte, que o homem sem desafio não é homem. Então, quando eu supero algum obstáculo, eu supero alguma dificuldade, já procuro outra para me poder superar também. Eu não consigo ficar no meio da minha zona de conforto. Isso, para mim, é um incômodo, a zona de conforto. Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande recebê-lo novamente no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos aqui com o pastor Ronaldo de Oliveira. Como está, pastor? Tudo bem e ansioso para o programa de hoje, que vai ser bem diferente. Hoje temos um programa que fala sobre superação e temos aqui a Jaqueline Menon, que trabalha no escritório da Igreja Adventista para o estado de São Paulo, que atende todo o estado de São Paulo. A sede fica em Arthur Nogueira. É um prazer muito grande, já que Obrigada, receber pastor. você. Prazer aqui. é meu. Ela desenvolve um ministério, um trabalho muito especial com pessoas surdas. Então, hoje nós vamos falar, hoje nós vamos conversar, hoje vamos apresentar muitos materiais que estão à sua disposição para as pessoas que têm surdez, ok? Obrigada. E temos também aqui conosco o primeiro pastor surdo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o pastor Douglas Silva. É um prazer muito grande, pastor, receber você aqui em nosso programa. Ele está recebendo toda a tradução na linguagem de Libras, que você está vendo aí na nossa telinha, através do André de Oliveira. E nós agradecemos ao André pela gentileza de estar conosco, nos acompanhando neste programa e ajudando nessa tradução de Libras. Pastor Ronaldo, veja a superação, esse aspecto da surdez é manifesto em muitas e milhares de pessoas, mas as pessoas precisam superar. Antes de nós começarmos o programa, conversávamos um pouquinho com o pastor Douglas e ele falou da necessidade da pessoa admitir a surdez, não? Esse é um dos aspectos. Exato. E compreender isto e... Para superar, a gente tem que entender o que é que está passando exatamente e há condições de ter uma vida normal, feliz. E é isso que as pessoas têm que entender. Nós estamos trazendo aqui hoje a questão da surdez, mas isso serve para qualquer outra área da vida. Qualquer limitação que porventura, um acidente ou qualquer outra coisa tenha lhe imposto, né?
Então, você pode superar isso. É um desafio e você vai ver a própria história do pastor Douglas, uma bonita história, e outras histórias que nós vamos ouvir aqui de exemplos de superação. Quem sabe o pastor Douglas pudesse apresentar para nós como foi a sua vida, o seu início, a sua descoberta para esta limitação, vamos dizer assim. Eu nasci escutando e quando eu tinha por volta de 5 anos, aconteceu um acidente na escola, eu estava brincando lá na escola e recebi uma pancada na cabeça. E foi aí que eu comecei a ficar surdo. Minha mãe e meu pai perceberam que eu estava surdo e perceberam que eu ia ter uma dificuldade na minha vida. E eles experimentaram fazer de tudo para que eu me tornasse como a sociedade ouvinte. Meu pai e minha mãe sempre experimentavam coisas novas comigo para que eu pudesse superar e me tornar como os ouvintes que eles conheciam. Sempre quiseram que eu fizesse leitura labial, às vezes me levavam ao médico e o médico falava para os meus pais, olha, ele precisa frequentar uma escola onde as pessoas falem para que ele possa desenvolver a fala. E tudo isso para mim foi algo muito difícil. Eu nunca vou conseguir ser como os ouvintes, nunca vou chegar ao padrão da sociedade ouvinte, porque eu sou surdo. E aí eu percebi isso e fui desenvolvendo dentro de mim esse esforço para poder chegar ao padrão ouvinte que os meus pais exigiam, que a sociedade queria. E o meu pai e minha mãe sempre me motivando a atingir esse padrão. Foi quando então eu comecei a perceber que eu era surdo. E eu estava na escola, um professor me convidou para frequentar, para ir visitar um ministério de surdos. Eu não era adventista, eu cresci, não era adventista, e aí o professor me convidou para ir frequentar esse ministério de surdos adventistas. E eu fui, a primeira vez que eu fui, cheguei lá, conheci os surdos, fui no IASP, no colégio da igreja, e eu gostei muito de estar lá envolvendo com surdos, aprendendo a língua de sinais. Foi aí que eu comecei a me desenvolver. Meus pais perceberam isso, e eles perceberam a felicidade que eu tive a partir desse momento, quando eu assumi a minha identidade de surdo, quando eu realmente aceitei que era surdo. E aí eles perceberam que se eu ficasse a minha vida toda tentando ser como os ouvintes, eu nunca conseguiria ser feliz. E eles disseram, você surdo, você pode ser muito mais sucedido sendo surdo e talvez até ultrapassar alguns limites que os ouvintes têm pela sua surdez, mas você precisa aceitar isso. Então, se você quiser viver copiando a sociedade ouvinte, para você vai ser difícil. A Libras é uma linguagem do Brasil. Se você vai para os Estados Unidos, você consegue se comunicar com os nossos sinais, com um grupo de surdos dali, ou Europa, ou sei lá, qualquer outro lugar? Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Ela só é do Brasil. Em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai chegar lá e vai ver que são sinais diferentes. É uma outra língua de sinais. Em outros países também há outra língua de sinais. Não é uma língua universal. Aqui no Brasil também você há uma diferença na questão do regionalismo. Em alguns estados você vai encontrar sinais diferentes como da sotaque Libras. mesmo. Isso é verdade. Tem essa diferença. Por exemplo, você pode perceber, quando você vier encontrar um surdo, e você, conversando com ele, você vai falar, você mora no Rio de Janeiro, né? Ah, você mora em tal lugar, né? Por conta do sotaque em sinais que eles têm. Consegue identificar a diferença da comunicação. É uma língua cultural, né? Está extremamente ligada à cultura daquele lugar, daquela região. Como a gente fala, macaxeira, mandioca, aipim. Palavras específicas. Exatamente, a língua de sinais também tem essas especificidades. Perfeito. Você, que trabalha no escritório central da igreja para o estado de São Paulo, tem produzido alguns materiais. A igreja tem desenvolvido materiais para ajudar as pessoas, a crescerem mais no conhecimento. Você poderia apresentar para nós algum desses materiais? Certo, pastor. A gente percebe que nós não tínhamos muitos materiais em língua de sinais, né? E havia essa necessidade de que os surdos também pudessem participar em casa da sua comunhão, no seu relacionamento com Deus. E aí a União também, junto com a Divisão Sul-Americana, produzimos alguns materiais. Então, esse material
ele foi produzido para o surdo que se batiza, que começa a ingressar na igreja, para que ele saiba das atividades e todo o contexto da igreja. O contexto da igreja adventista. Esse material foi desenvolvido com o apoio da Associação Paulistana. É um material do estudo bíblico que nós temos. São estudos sistemáticos. Como a revista Princípios que nós oferecemos, isso. Existe então este material. E vocês vão perceber que esse material ele mantém a mesma identidade do material em português, né? Porque o surdo ele vai verificar e vai fazer a comparação. O mesmo material que tem em português tem em língua de sinais. Esse material que nós produzimos também. Esse é um livro. É o material da Divisão Sul-Americana, que foi o livro missionário. Esse é o livro ou é o estudo? Esse é o livro. É o livro. O livro missionário. Todo o grande conflito. Isso, exatamente. E nós temos as lições da escola sabatina, são trimestrais. Da escola sabatina, aliás. Só segura um pouquinho mais para o câmera pegar você aí. Isso aí. São lições da escola sabatina que se estuda durante toda a semana e a cada sábado se faz um estudo. E temos completo. também esse livro que foi produzido com o apoio da Associação Paulista Sul, que é um material escrito em língua de sinais. Aí se valeria a pena aguardar um pouquinho aqui, olha aí, o menininho lá embaixo é o esposo dela, que está fazendo sinais ali. Quando era mais magrinho, né, pastor? Mas eles que montaram, a família que montou o casal que montou esse trabalho lindo, a história é contada com sinais. Impressionante. Isso, esse livro tanto serve para a criança ouvinte, porque aqui no alto da página ele traz a escrita em português. Cria uma interatividade, inclusive. Exatamente. Né? Então, umas crianças que estão hoje em escolas inclusivas, ou mesmo crianças que estejam em escolas especiais, podem ter acesso à literatura. Porque hoje, esse tipo de literatura é muito raro. Existe a literatura na própria escola, né? Livro em português e matemática, mas livros fora dessa área acadêmica é mais difícil. Então, nós pensamos nisso e realmente foi uma superação, conseguir produzir um livro nessa qualidade. Parabéns. Eu tenho aqui em minhas mãos um outro material, que este é um livro que está sendo distribuído em toda a América do Sul, Viva com Esperança, e ele foi preparado em forma de libras. Então, nós temos um site onde tem vai estar disponível também no Fé para Hoje, mas qual é onde a pessoa pode entrar e baixar este material para ser usado e distribuído para outras pessoas? Nós temos o site oficial dos Surdos Adventistas, é o www.surdosadventistas.com.br. Não só esse material vai estar disponível, mas todos esses que eu mostrei. Todos esses materiais estão disponíveis. E esse material, assim, para a gente ter uma ideia, é a leitura, existe o áudio dele ou somente o... Extremamente acessível para o surdo, somente em língua de sinais. Podemos passar um pedacinho desse aqui, quem sabe agora, só para termos uma ideia? Vamos então, olha, técnica, vamos passar aí um pouquinho dessa imagem do livro Viva com Esperança e voltamos logo depois do intervalo. Vamos passar um pouquinho do vídeo e em seguida, o nosso pequeno intervalo de 2 minutinhos, voltamos já com o programa Fé para Hoje. Estamos de volta com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude, e hoje tratando de uma maneira muito especial sobre a surdez, como superá-la, ok? Você viu aí já antes do nosso intervalo este material que está à disposição, veja aí o site, onde você pode baixar este livro em linguagem de Libras, na linguagem de Libras, ok? E aí você vai poder distribuir para os seus amigos, mande aí para a sua rede social, esse material vai estar à disposição, e outros materiais que a Jaqueline apresentou antes do nosso intervalo, que também estão à disposição de todas essas pessoas, ok? Bom, vamos falar um pouquinho mais agora com o pastor Douglas. Vimos que ele é o primeiro pastor adventista, mas ele tem uma história. Gostaríamos que ele contasse para nós, sendo traduzido pelo André de Oliveira, que você está vendo aí na telinha, o André fazendo a tradução, e vai contar para nós a história, um pouco da sua vida. Eu já expliquei para vocês como que foi que eu fiquei surdo e como que eu conheci a igreja.
E então, dentro da igreja, eu percebi que os surdos estavam precisando de uma ajuda espiritual. Eu percebi que os surdos não tinham essa ajuda. Você sabe que 95% dos surdos não conseguem entender muito bem o português e a maioria não sabe ler. Sempre incluso junto com os surdos na igreja, com os ouvintes na igreja, os surdos às vezes chegam na igreja e vê as coisas na igreja e não consegue entender. Eu, por exemplo, chegava em casa, da escola ou da igreja, eu não ia assistir TV porque para mim não tinha muita graça. Eu pegava os livros e comecei a ler. Como eu já sabia ler, eu lia para poder aprender mais coisas. Quando eu cheguei na igreja e vi que os surdos não tinham essa leitura como eu percebi a dificuldade que eles tinham para poder estudar a lição da escola sabatina, estudar a própria Bíblia. E a gente sempre fazia um planejamento para poder ajudar os surdos a entender as mensagens. Por exemplo, antes de eu me batizar, eu já ajudava os surdos a entender a Bíblia. Eu já ensinava a Bíblia para os surdos antes de eu me batizar. E realmente eu percebia que eu estava praticando o discipulado antes mesmo de ser batizado. E acompanhando os surdos, percebendo como que era a vida dos surdos, o trabalho, que aparentemente é tudo comum e normal, e também o surdo tem a capacidade de fazer faculdade, de estudar. Eu, no meu caso, por exemplo, eu comecei estudando sistema de informação, depois não senti bem e fui para pedagogia. Também cheguei a fazer farmácia, que era uma coisa que eu achava que ia dar certo. E aí, quando eu estava nessa encruzilhada da vida, tentando decidir o que eu queria, meu pai disse para mim: meu filho, você precisa decidir o que você vai fazer da sua vida. Eu acho que você deve ter um foco na sua vida, você precisa ver o que é que o surdo precisa, qual é a necessidade que os surdos têm, qual é o que ele precisa mais. Foi aí que Deus despertou em mim o desejo de fazer teologia e estudar para ser pastor dos surdos. E eu peguei então e fui estudar. Eu estudei no Colégio FAAMA e lá no FAAMA, no começo... No norte do Brasil. Lá no FAAMA, no começo, era meio complicado. Eu cheguei lá, eu tive muita dificuldade, porque eu nasci aqui em São Paulo, eu sempre vivi em São Paulo. A minha família e os meus amigos todos são de São Paulo. Eu sempre fui à igreja, os intérpretes que eu conheci sempre foram de São Paulo. Eu fui para o Pará, não tinha amigos, não tinha ninguém da minha família, eu também não tinha intérprete, então no começo foi uma dificuldade. Foi eu e minha esposa junto. A minha esposa, a Karen, ela também é surda e nós dois deixamos nosso trabalho aqui e fomos para o Pará. Mudamos para lá para poder estudar, no norte do Brasil. E dentro do FAAMA, a gente começou a ficar preocupados com a questão de como ia fazer para, por exemplo, assistir às aulas. Como que eu seria ajudado para poder entender a matéria? Será que o professor ia entender a necessidade que eu tenho e ia conseguir me ajudar? E com o passar do tempo, eu percebi que eu precisava estar me envolvendo mais com os surdos. E eu sempre pedia para os trabalhos de estágios e algumas coisas assim, para os pastores deixarem eu fazer o trabalho diretamente com os surdos. E foi aí que eu comecei então a desenvolver sistemas de evangelismo para com surdos, também preparar intérpretes dentro das igrejas para que eles possam estarem capacitados e dirigirem ministérios de surdos. Hoje, por exemplo, lá em Manaus tem um ministério grande por conta disso. Então, agradeço muito ao Colégio FAAMA, aos professores, à administração do colégio, todo o corpo administrativo, porque aceitou e entendeu eu como surdo, aceitou minha identidade surda. E no começo você não tinha intérprete, e como você entendia as aulas? Os alunos ajudavam? Você fazia leitura? Como é que é a leitura labial? Foi muito interessante essa parte também. Eu e a minha esposa, antes da gente viajar para chegar no FAAMA, nós oramos muito a Deus, pedindo para Ele: Senhor, mostra-nos qual é a Tua vontade, o que é que vamos fazer lá no FAAMA, se é da Tua vontade irmos ou não. E aí Deus nos respondeu e nós mudamos. Quando chegamos lá, se eu não me engano, era uma quarta-feira, um dia de quarta-feira, nós chegamos lá no FAAMA e eu disse para minha esposa: vamos assistir o culto hoje, vamos lá para a igreja assistir o culto. Ela disse: como que a gente vai, Douglas? A gente está sem intérprete. Mas vamos assim mesmo, vamos tentar fazer uma leitura labial e assistir o culto. E a gente foi, batendo papo, a gente foi caminhando, sentamos na igreja. Antes do culto começar, eu fiquei conversando com a minha esposa no primeiro banco e apareceu um homem.
ele chegou perto da gente, sinalizou e disse: vocês dois estão conversando em língua de sinais, vocês são surdos? E a gente se assustou e a gente perguntou para ele: vocês sabem Libras? Vocês podem nos ajudar aqui no culto? Que bacana. E surpreendentemente isso aconteceu. Parece que Deus já tinha planejado as coisas para nós. E aí depois, no primeiro dia de aula, eu estava junto com o pessoal, aquele movimento todo de conversa, de se conhecerem no primeiro dia. Eu entrei na sala calado, sentei, fiquei lá todo com vergonha, quieto, e os amigos de classe conversando, todo mundo se cumprimentando, dizendo de onde era, eu tentando fazer leitura labial. Alguém me cumprimentou e eu disse: eu sou surdo. E um aluno que estava sentado do outro lado disse: você é surdo? Eu sei Libras. E aí eu falei para ele: você sabe Libras? Sim, eu sei. Muita fé, né, pastor? Bom, Deus estava preparando. Deus é maravilhoso comigo. Deus é maravilhoso, realmente foi preparando todo o caminho para você poder assistir às aulas. E é interessante porque o Douglas se casou e foi para lá. Então, também com a dificuldade de serem recém-casados, né? Começando uma vida juntos, num local totalmente diferente do que eles já estavam acostumados. É um centro universitário, lá tem a Faculdade de Teologia, ali no norte, próximo de Belém, na cidade de Belém, sim, no Pará. E então nós fomos no primeiro semestre, esse amigo me ajudou, o nome dele é Joel. Hoje ele é formado, é pastor já no Pará. Então, eu achei muito interessante essa atitude dele. E durante os 4 anos a gente estudou junto. Mas eu percebi que no primeiro semestre ele estava com dificuldade, porque ele estava prestando atenção nas aulas e interpretando comigo, para mim. E aí eu conversei com o pessoal na administração para poder ajudar, ter um intérprete para me ajudar. E a gente, conversando com a administração do colégio, eles aceitaram, então eu chamei o André para ir para lá. Ele passou 6 meses comigo no Pará, depois ele voltou para São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu encontrei uma irmã na igreja, uma senhora, na igreja o nome dela é Nazaré, ela sabe Libras, e eu encontrei com ela, conversei com ela, e eu falei para ela da necessidade que eu tinha de intérprete, e depois ela me ajudou durante os últimos 3 anos interpretando para mim. E ela interpretou totalmente voluntário o curso, não recebeu nenhum salário, nunca foi paga por esse trabalho. Deus abençoou muito a minha vida. Deus vai levantando pessoas, pastor. Às vezes a gente acha que a vida da gente é tão sem significado, mas às vezes a gente perde a oportunidade de fazer coisas boas, né? De, por exemplo, aprender língua de sinais, que você não sabe o âmbito da tua atuação em relação a isso. A Nazaré é uma pessoa super querida, desenvolve um trabalho maravilhoso lá no norte, tem um ministério grande lá com muitos surdos. E, assim, também apaixonada por Libras, né? E pôde fazer, neste momento que o Douglas estava lá, ser uma super auxiliadora para ele. Que maravilha. E agora, o pastor Douglas, qual é o trabalho do pastor Douglas? Qual é a sua meta, seu sonho, seu objetivo? Do pastor passagem, Douglas e da esposa, né? Dos então, dois, né? É uma grande expectativa, né? Porque é o primeiro pastor que nós temos aqui no Brasil. Então, assim, os surdos estão com uma expectativa muito grande de terem uma pessoa para guiá-los na língua deles, né? Porque isso, para a comunidade surda, é muito importante. Hoje, o meu trabalho de pastor é dentro da Associação Paulistana. Antes de eu terminar o curso, quando eu estava no FAAMA, eles me chamaram, recebi o chamado lá no FAAMA. E antes disso, eu já tinha orado a Deus e falado: Senhor, me mande para o lugar que o Senhor quer, para o lugar certo para eu trabalhar. Eu sou o 2º pastor surdo do mundo, o 1º pastor surdo do Brasil, da Igreja Adventista, então eu não sei qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja, para que eu possa trabalhar aqui no Brasil, aonde o surdo precise de mim. E aí eu vi na internet, durante algumas pesquisas que eu estava fazendo, aqui no Brasil, existem milhões de surdos. E 1% desses surdos conhecem a Bíblia. É pouco, a porcentagem é pouco em relação à quantidade. E existem muitos lugares que precisam desse trabalho. E eu orei a Deus pedindo para que Deus me respondesse. E, para falar a verdade, Deus já tinha me respondido isso há 28 anos atrás, quando eu nasci. Eu nasci em São Paulo. E, ao nascer em São Paulo, a associação de prioridade para me chamar foi a Associação Paulistana.
E eu agradeço a Deus por isso, porque eu entendo como sendo uma resposta de Deus e eles dão a oportunidade para a gente, como nenhum outro lugar, para a gente poder trabalhar com os surdos, totalmente focado aos surdos. Eles me chamaram e disseram: Douglas, nós estamos chamando você aqui, pastor, para que você trabalhe com os surdos. O pastor Sidionil, conversei com ele, ele é o presidente da associação, e ele disse: olha, eu acho que você precisa de uma igreja própria para surdos. E eu olhei para ele e falei: pastor, é o que eu estava pensando antes de vir conversar com o senhor. Esse é o desejo que a gente tem. Então eu percebo que Deus tem guiado tudo. Vocês sabem que o pastor Sidionil também tem um filho surdo. Hoje nós somos amigos, eu e o filho do pastor Sidionil. Nós andamos juntos, conversamos. Então hoje o meu trabalho acontece na Associação Paulistana. De lá eu faço projetos, produzo materiais, eu também ajeito alguns programas direcionado para os surdos. E também eu ajudo os surdos de São Paulo para que com esse trabalho a gente possa ter estrutura para fundar uma igreja. E a gente está agora trabalhando no Ministério de Surdos na Central Paulistana. Esse ministério estamos começando a desenvolver, porque a partir dali a gente quer construir uma membresia para poder levarmos a construir uma igreja. Então, é uma comunidade surda adventista, assim como você tem a comunidade hispana, a comunidade árabe, nós queremos uma comunidade surda adventista. Porque os surdos precisam ter essa oportunidade, como os ouvintes. Por exemplo, quando o surdo frequenta a igreja, ele vê os ouvintes sendo diácono, sendo diretores de departamento, sendo ancião. E o surdo, por essa barreira da comunicação, às vezes tem um receio de querer participar. Numa igreja de surdo, ele vai ter a comunicação livre e aí ele vai poder ocupar os cargos que ele precisa para desenvolver os dons espirituais. É encantador, principalmente, pastor Edson, no sentido de que pais que estão nos vendo, que às vezes nos procuram, dizendo assim: eu tenho um filho surdo, o que eu vou fazer com ele? Ele vai na igreja, não quer ir mais na igreja, não quer mais frequentar o ambiente religioso porque não tem nada para ele. Então é uma esperança linda, eu até me emociono com isso, mas é uma esperança linda, haverá um lugar. Há um lugar, já está sendo preparado esse lugar. E não é só em São Paulo, né? Nós já temos uma comunidade assim lá na Bahia, na igreja Engenho Velho de Brotas. Nós temos uma comunidade adventista também formada só por surdos. E nós temos vários ministérios de surdos espalhados no Brasil. E o censo de 2010, ele diz que a deficiência auditiva ocupa 5% da população. Então, nós temos um número muito grande de surdos, né? Quando a gente faz essa avaliação, surdos que não falam, né? Que não foram oralizados, que usam, então, a língua de sinais, que é o objetivo desse trabalho. Então, nós somos um número muito grande de pessoas que precisam ser alcançadas. E, através desses trabalhos que nós temos aí em todos os estados do Brasil, nós temos hoje 135 ministérios. Quer dizer, 135 igrejas que têm núcleos que têm intérprete da língua de sinais atuando nos cultos da Igreja Adventista. Como uma pessoa que está nos vendo agora, acompanhando o programa Fé para Hoje, pode localizar, porque nós temos o site Localize uma Igreja, né? Encontreumaigreja.com.br, você vai encontrar uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Você tem a relação das locais ou dos ministérios que estão à disposição, aonde eles poderiam encontrar isso? A Divisão Sul-Americana está trabalhando para isso, para ter exatamente isso. Encontre uma igreja com intérprete. Ou encontre uma igreja com intérprete. Ainda não está no ar. Ainda não está disponível, mas em breve já vai estar. Isso, é uma proposta ainda para este ano. Mas se a pessoa quiser, né, ela pode escrever no site dos Surdos Adventistas, tem um link de contatos. Vamos repetir o site de novo, então, por favor. www.surdosadventistas.com.br/contato. Você vai nos escrever e nós vamos dizer onde tem uma igreja mais próxima com intérprete até esse link ficar prontinho. Perfeito. Que maravilha. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo de superação, e eu acho que é um exemplo para qualquer moço, rapaz, homem, mulher que seja surdo, tomar na vida. Meu avô se tornou surdo com 48, 49 anos, mais ou menos. Super jovem, né? Sim. E ele não aceitou. Ele não queria que as pessoas soubessem. Até ele era músico. Ele tocava na orquestra da Rádio Tupi naquele tempo. Flauta, foi amigo do Pixinguinha e tudo mais. Então, ele perdeu e perdeu-se. Voltou-se para a bebida. Quer dizer, ele não superou nada. Ele
Ele morreu velhinho, mas morreu sem saúde, morreu sem esperança, sem alegria e não assumiu. Assim, aqui nós temos um exemplo de superação. Quer dizer, eu assumi e vamos lá, vamos para a luta. E ele não assumiu só agora. Pela história de vida dele, ele assumiu isso há muito tempo atrás. Então, é importante que o jovem surdo que esteja nos vendo nesse momento, ele entenda que ele também tem essa capacidade, ele também pode superar essa deficiência, né, essa dificuldade. Pastor Douglas? Isso é verdade. A maioria da superação é quando você aceita a sua identidade, é quando você consegue aceitar a sua identidade. Eu nunca vou ser como a sociedade ouvinte, nunca vou ser como a maioria da sociedade ouvinte, porque a sociedade, as pessoas falam que nós devemos ser tratados iguais à sociedade trata as pessoas, mas eu digo que os surdos, eles precisam ser tratados diferente, mas de uma forma específica. Por exemplo, a minha mãe é surda e a minha irmã também é surda. E só o único da família que não é surdo é o meu pai. E eu fui o primeiro a aceitar a identidade surda na minha casa. Depois eu percebi para minha mãe, minha irmã, que elas não aceitavam, que eram surdas, essa identidade. Eu conversei com ela e disse, olha, você é surda. Por exemplo, teve um episódio interessante que eu vi vaga lá no hospital perto de casa. Eu falei para minha mãe, mãe, vai tentar conseguir trabalhar lá porque você é surda e você consegue cobrir essa vaga. E ela falou, não consigo não. Ela foi, fez a entrevista e aí o médico disse, olha, você é surda, está aqui seu laudo. E foi aí que ela aceitou que ela era surda, conseguiu o trabalho, foi que ela aceitou essa surdez. Também ela pagava muito ônibus e ela não tinha o passe livre. Aí eu conversei com ela, falei, olha, você é surda, vai lá tentar ver se você consegue isso. Ela foi e conseguiu o passe livre. E hoje ela consegue viajar pelo Brasil, e aí foi que ela começou a perceber que ela era surda e ela pode ser feliz sendo surda. Que ela não precisava ser como a sociedade ouvinte para poder ser feliz. Aceitar-se a si mesmo como é. Essa é a condição. Ao aceitar e procurar ajuda, ela vai encontrar um mundo pela frente de possibilidades. Acho que esse é o primeiro passo, pastor, se aceitar, né? Não só com a deficiência, mas altos, magros, gordos, baixinhos, né? Exato. Todo mundo, nós precisamos nos aceitar. A sociedade é muito cruel em alguns aspectos, principalmente com a deficiência, mas a gente sabe que há um outro caminho. Né? Que há em qualquer situação, o mundo sempre é cruel, mas a superação existe. E um dos exemplos e uma possibilidade positiva. É o pastor Douglas está aí, e a sua própria família, não? Como mencionou agora. E eu acho que outros jovens, moças, rapazes, famílias que estão começando a assistir essa comunidade da Central, né? Da Rua Taguá, da Igreja Central Paulistana, e outras que estão por aí, né? Que se assumem, vão fazer o seu grupo, vão ter suas atividades. Porque não deixam de ser cidadãos, né? Todo cidadão brasileiro. E não ter, assim, eu acho que a sociedade não pode ter pena, dó. Não existe. Tem que ter amor. Tem que ter amor por eles como qualquer outro grupo. Às vezes a gente não sabe como lidar com uma pessoa dessa, não sabe nem como olhar, não sabe nem como falar. Por exemplo, estamos tendo uma entrevista aqui, parece que está todo mundo se comunicando bem. Sim, é isto. A resposta vem, vai. É só uma questão de mudou o código. Só isso. Mudou o código da comunicação. Às vezes, pastor, a comunicação flui. A deficiência, o diferente assusta. E muitas vezes a gente não sabe como lidar com o diferente. Então a gente se afasta. E muitas vezes, nesse se afastar, diz para o outro que eu sou preconceituoso. Exato. E é isso que a gente precisa. Nós estamos quase fechando o nosso programa, desses 2 blocos que fazemos a entrevista. Gostaria que o pastor Douglas pudesse dar aí suas considerações finais, a sua sugestão final para os amigos que estão nos acompanhando do programa Fé para Hoje. Eu gostaria de falar que a sociedade, principalmente a sociedade adventista e a comunidade adventista, precisa perceber que o surdo realmente ele quer se envolver com o trabalho de evangelizar, com o trabalho de pregar o Evangelho de Jesus, que o surdo é capaz para fazer esse trabalho, que o surdo tem capacidade para poder pregar e levar a mensagem. Ele tem capacidade para se desenvolver, fazer faculdade, trabalhar, e que também o surdo ele tem uma responsabilidade.
eu fiquei surdo. Se eu não tivesse ficado surdo, eu acho que eu nunca seria adventista, eu nunca seria pastor. Então, eu acredito que a sociedade precisa olhar o surdo e enxergar ele como um plano especial de Deus, que Deus tem um plano especial para a vida dessa pessoa e que Deus pode ajudá-lo e perceber aonde a pessoa também pode estar ajudando o surdo. Eu também queria avisar que a parte principal para o surdo os surdos precisam ter coragem. Os surdos precisam ter coragem de não desistir, eles precisam continuar confiando em Deus, acreditar que Deus está com ele, dando força e ter força, e ele vai conseguir viver em paz e feliz. O principal objetivo da vida da pessoa tem que ser Deus. Tem que buscar Deus para te dar motivação, você sempre feliz, nunca triste, olhando para o céu, porque Deus vai te ajudar. Se você confiar em Deus, Ele vai te ajudar. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Amém. Jaqueline, pela sua participação Obrigada, conosco, pastor. o ministério que você desenvolve. Esse material vai estar todo aí naquele site que você mencionou, todo o material disponível, totalmente disponível para todas as pessoas. Muito grato, pastor Douglas, por estar conosco. A gente está muito feliz por você estar aqui, por você contar a sua própria experiência, os nossos amigos poderem também ver a possibilidade de superação, de avanço, de crescimento espiritual. Seja uma bênção, você já é uma bênção, continue sendo uma bênção para as pessoas que você vai atender e vai estar lidando, tá bem? Muito obrigado também ao André, que está fazendo a tradução em Libras, e nós agradecemos aí o André por estar conosco também. Pastor Ronaldo, Deus seja louvado pelo ministério do André e pela superação animados e com toda a isso. superação que é disponível. Está aí o programa Fé para hoje, sua nova atitude. Agora nós vamos encerrar esses 2 blocos e o terceiro e último bloco do programa. O pastor Ronaldo vai apresentar um tema da Palavra de Deus que certamente vai contribuir, vai nos encher mais ainda com esta graça e a misericórdia do nosso Pai eterno. Tá bem? Por aqui eu fico por aqui. Nosso forte abraço. Dentro de 2 minutinhos, o pastor Ronaldo retorna com o programa Fé para hoje, sua nova atitude. Muito bem, o seu programa Fé para Hoje está de volta, depois de um lindo testemunho desses, né? Nós estamos muito felizes com esta possibilidade de superação que todas as pessoas têm. Trouxemos apenas um exemplo na área da surdez, mas quantas outras limitações, entre aspas, né, fazem as pessoas ficarem em casa, não saírem, ficarem acabrunhadas, ficarem fechadas, mas tem um mundo todo pela frente. Nada justifica ficarmos em casa fechados, morrendo aos poucos, com qualquer problema, com qualquer situação limitante. Nós temos aí um exemplo bonito do pastor Douglas, que superou juntamente com sua esposa, está fazendo um trabalho lindo hoje em todo o Brasil, que vai repercutir sem dúvida nenhuma em todo o Brasil. Mas a Bíblia tem algumas histórias que me encantam também, histórias de superação, quando tudo parecia não dar certo. Aí as coisas acontecem. O que muda, na realidade, não são os eventos, a situação em que a pessoa está vivendo. Mas o que muda, o que pode mudar, é aquilo que acontece dentro da cabeça, da mente, do coração das pessoas. Podemos estar vivendo no meio de uma guerra, mas desenvolvermos paz no coração. É possível. Tudo depende do nosso estado de coração, de mente, nosso estado de espírito, como costumamos dizer. Então, há uma história na Bíblia de um jovem sonhador, alguém que teve alguns sonhos, contou estes sonhos para os seus irmãos, para os seus pais, e em todos os sonhos parecia que ele era a figura central. Estou falando de José. A Bíblia Sagrada conta essa história e conta uma parte dessa história, não? Em Gênesis capítulo 33. Ali você encontra uma porção de detalhes sobre a história. Nós vamos pular alguns detalhes, não vamos ler todos os textos para poder tirar só o suprassumo desta linda história de superação. José, o último filho, o mais querido, o filho da esposa amada, esperou tanto tempo o seu pai para ter aquele filho
lhe dava bons presentes, roupas bastante diferenciadas dos seus irmãos e conseguiu atrair o ódio, a inveja no coração destes irmãos. José era um jovem simpático, tinha um bom parecer, tinha uma conversa fácil, era uma pessoa agradável. E isso ainda atraía mais ainda, e ainda, e ainda, e ainda, a ira e a inveja contra a sua pessoa. Mas ele era sonhador. E Deus colocou alguns sonhos. Ele não teve medo de contar esses sonhos para os seus pais, né? Primeiro para os seus irmãos, depois para os seus pais. Ele era a figura central. Certa vez, quando ele estava cumprindo uma ordem do pai para levar comida ou encontrar seus irmãos que estavam pastoreando lá no deserto, a frase é bem conhecida, está no capítulo 37, verso 19. Então, dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Bom, só isso já mostra a belicosidade do encontro, não? Os irmãos não tinham nenhum prazer em receber José. José era rejeitado pelos irmãos, era acariciado pelo pai, mas eles estavam maquinando uma maneira de tirar a vida deste irmão. Havia uma cisterna começa fina, termina grossa, se você cai lá dentro, você não sai mais. A cisterna estava preparada para receber água, mas finalmente foi o local que os irmãos de José decidiram jogá-lo, para que ele desaparecesse, para que esse problema de um sonhador desaparecesse. Ninguém gosta de sonhadores, ou há pessoas que não gostam de sonhadores. Os perdedores não gostam de sonhadores. Sonhador é aquele que olha para frente, que tem coisas assim, até grandes demais para o seu tamanho, mas que vai acreditar nelas. E há pessoas que não suportam pessoas que sonham. Dói no coração e na alma dessas pessoas. A inveja quase as mata quando encontram um sonhador. E foi o que aconteceu. Os seus irmãos queriam tirar a vida deste pobre rapaz, que tudo ia dar errado a partir dali, tudo ia sair do contrário do que ele imaginava, mas ele não desistiu. Bom, alguém que percebeu, um dos irmãos que percebeu que ele morreria naquela situação, teve a ideia de vendê-lo para uma caravana árabe que estava passando. E ele foi vendido e seguiu viagem. Bom, os irmãos acreditavam que nunca mais iriam ouvir falar de José. Já tinha ido. José, então, agora era um escravo. De garoto mimado do pai, odiado pelos irmãos, agora se torna um escravo. E vai para uma nação estranha. É vendido como escravo. E vai trabalhar na casa de um homem poderoso naquela situação, Potifar. Mas José continuava mantendo o seu bom caráter e aqueles sonhos estavam alimentando a sua vida. De alguma maneira, os sonhos que Deus colocou no coração dele estavam alimentando tudo que ele pensava, cada ato, cada ação. E ele se tornou logo o mordomo de toda a casa de Potifar. O melhor empregado, aquele em quem Potifar depositava toda a sua confiança. E ele foi crescendo. Nada acontecia na casa se José não tivesse conhecimento, não estivesse participando. E assim foi, até chamar a atenção da esposa de Potifar, que possivelmente fazia muitas viagens por causa do seu trabalho, da administração do reino de Faraó, alguma coisa assim. E a mulher sozinha tentou José várias vezes. Um rapaz elegante, forte, saudável, simpático, sempre estava disponível para fazer uma coisa, outra coisa, sempre resolvia os problemas, ela confundiu tudo e o atacou, podemos dizer assim. O ataque desta mulher custou a prisão de José. Ela criou uma emboscada para José. José não quis se deitar com ela, porque ele tinha princípios, e ele disse uma frase muito interessante: como é que eu vou pecar contra Deus? Vou me deitar com você e vou pecar contra Deus? Porque ele tinha um sonho ainda. O sonho estava mantendo a sua chama acesa para o futuro, mesmo sendo um escravo vendido pelos irmãos.
agora numa outra situação, mas continuava escravo, longe dos seus pais, sem notícias da sua casa. E essa mulher o acusou. Quando ele não quis deitar-se com ela, ela o acusou que ele havia tentado alguma coisa contra ela. Vai lá, José, parar na cadeia. Bom, está tudo dando errado. Não tem nada certo na vida desse rapaz, mas ele não desistiu. Ele foi o melhor preso, ele foi o melhor escravo, foi o melhor preso. E ali cuidava da cadeia. As chaves estavam nas mãos dele, até que um dia 2 dos prisioneiros tiveram sonhos, um padeiro e um copeiro. O copeiro contou o seu sonho e José o explicou, assim como explicou também o do padeiro. O sonho do copeiro era melhor, ele voltaria a servir diante de Faraó. E o sonho do padeiro era pior, ele morreria. E quando esse satisfeito copeiro foi realmente libertado e voltou para trabalhar com o Faraó, antes de sair, José lhe disse assim, olha, talvez foi o único deslize de José, olha, você fale de mim lá para Faraó, tá bem? Bom, o homem saiu, a gente não pode confiar em homens, saiu e durante muito tempo ele continuou na cadeia, tudo dando errado. Mas olha como as coisas vão progredindo. O Faraó teve um sonho, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, representando períodos de fartura e de fome, mas ele não sabia o que era isso, ele queria saber. Então, o copeiro se lembrou, lá na cadeia tinha um homem que lembrou ou falou de um sonho que eu tive. Interpretou o meu sonho, deu certo. Eu estou aqui trabalhando com o Faraó. Então, chame o rapaz. Então, até a gente brinca que José vivia mudando de roupa, né? Tirou a sua túnica listrada que ganhara do pai, foi ensanguentada para dizer que ele tinha morrido, o pai chorou muito. Depois colocou a roupa de escravo, não deve ter ido nu, não é? Depois colocou a roupa de mordomo, depois colocou a roupa de prisioneiro, agora coloca uma roupa mais elegante para ir na presença de Faraó, e ele então declina para Faraó o significado desse sonho. Você vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, o que eu devo fazer? Encha os celeiros durante esses 7 anos. E todos virão comprar nos 7 anos de fome de Faraó. Faraó será o principal líder do mundo nessa época. E Faraó pensou, quem é que eu vou colocar para cuidar de tudo isso? Olhou para os jovens e disse, você. Trocou a roupa de José. Colocou a roupa de um vice-faraó. Era o segundo no reino todo. Era o primeiro debaixo de Faraó. Recebeu um anel para que onde estivesse pudesse dizer, olha, Faraó está apoiando esse homem. Fez um belíssimo trabalho. Encheu os celeiros. Na época da fome, então as pessoas vinham comprar, inclusive os seus familiares. E a Bíblia conta a história dizendo que os familiares vieram comprar. E ele então fez um jogo com os irmãos quando os encontrou. Colocou objetos para que eles pudessem ser pegos e voltarem, e pediram o irmão mais novo, que era o irmão dele, e finalmente José se declarou para os seus irmãos, disse, eu sou José. Eles não acreditaram? Não acreditaram. O sonho no coração de José era tão grande que ele nunca deixou os seus ideais para trás, os seus princípios. Bom, eu estou preso mesmo, então eu vou deixar. Não, ele sempre foi firme, foi fiel. Às vezes nós temos sonhos e algumas coisas ruins acontecem no caminho, a gente acaba desistindo. Não é preciso ter um tipo de limitação, como surdez, cegueira, alguma coisa assim, uma perna amputada. Não, às vezes nós temos tudo em ordem, tudo em dia, mas temos as nossas limitações mentais. Não queremos dar mais um passo, desistimos das coisas, porque um vento bateu sobre nós. O medo bateu em nosso coração. Mas aí está José, que nunca desistiu dos seus sonhos e sempre foi o melhor naquilo que fazia, sempre progredindo. Finalmente, seu pai veio, a família veio, ele pediu autorização para Faraó, para que eles ficassem ali, na região próxima de onde ele morava,
e o povo de Israel cresceu ali. Esse era o propósito de Deus para que o povo de Israel pudesse crescer. E a história continua, né? Mas eu queria tirar esse exemplo de José. José poderia até ter matado os irmãos, mas ele não fez isso. Ele teria poder para isso. Ele perdoou os irmãos, abraçou os irmãos, porque tinha um coração bondoso. O homem ou a mulher que tem um coração nas mãos de Deus e que tem um sonho que Deus coloca no seu coração e abraça esse sonho, não tem medo de nada. Se perde, se ganha. Se chove, se faz sol. Se as coisas ao seu redor estão acabando, sendo destruídas, ou não, ele se mantém firme aos princípios e ao sonho. Não diminui os princípios quando o sonho parece não ter nenhuma possibilidade de ser atingido. Aguarda, espera. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, nós vimos um exemplo bonito hoje aqui em nosso programa. De alguém surdo, que superou as dificuldades, e está vivendo e vai ajudar outros. Abriu o seu coração, manteve o seu sonho firme, com todas as dificuldades. Deus o acompanhou até aqui e vai acompanhar a sua vida. Eu quero dizer para você que você também pode realizar os sonhos que Deus tem para você. Os sonhos que você já entendeu no seu coração. Basta não desistir. Faça uma parceria com Deus. Supere-se, não por si mesmo, mas supere-se a cada dia por causa do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, que a Tua bênção esteja em nosso coração. Que não desistamos por nada neste mundo de seguirmos a nossa jornada. Dos sonhos do reino terrestre e do sonho maior do reino celeste. Abençoa cada pessoa que está nos vendo e ouvindo agora. Que nunca desistam destes sonhos, nunca vendam seus princípios, mas sigam em frente. O resultado será positivo. Entregamos nossa vida e a todos por Jesus. Amém. Muito bem, estamos terminando o programa aqui. Espero você no nosso próximo encontro. Programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos aguardando, hein? Um abraço, fique com Deus.